Hoje vamos falar sobre aperfeiçoamento organizacional, processos estratégicos para alavancar resultado. Você está no programa 0800 PM, sempre falamos de processos, indicadores estratégicos de gestão para ajudar você e a sua organização a melhorarem seus resultados. Bom, como eu disse, o tema de hoje é aperfeiçoamento organizacional, processos estratégicos para alavancar resultados. O que é desempenho organizacional? Vamos começar por aqui. Nada mais é do que a performance da empresa, da organização. O quanto a sua empresa, a minha empresa, ela melhorou de performance de um ano para outro, de um ciclo para outro. Uma das maneiras de medir o desempenho organizacional é usando alguns indicadores específicos, como lucratividade, produtividade, qualidade. Simples. Galera, não é simples. E não é bem isso também. Esses indicadores, eles são importantes. Você tem que acompanhar esses indicadores. Mas existem processos estratégicos que você vai, de alguma forma, implantar e fazer rodar regularmente na sua organização para que você não tenha uma melhora pontual de desempenho em um ciclo. Você, todo ciclo, consiga melhorar seus resultados. Todo ciclo você ganha market share, você tenha uma melhora na sua receita, você tem uma margem de lucro maior, e indicadores e processos para isso é fundamental. Então não é um grupinho de indicadores que vão dizer se a sua organização está melhorando ou não. É um processo organizacional que de ciclo em ciclo vai mostrar o quanto a sua organização melhorou ou piorou de um ciclo para outro. Existem 4 processos estratégicos para isso. Quando a gente fala de melhora organizacional, performance organizacional, existem 4 processos muito bem definidos dentro de uma organização e a gente vai falar sobre cada etapa desses 4 processos aqui nesse bate-papo. O primeiro deles é a realização de um diagnóstico organizacional. Identificar os pontos fortes e fracos da sua organização. Você pode contratar uma consultoria para isso, ou você mesmo. As pessoas que trabalham contigo podem fazer isso de uma forma objetiva, sem achismo. Existem metodologias que permitem você fazer um diagnóstico da sua organização e saber o quanto você melhorou ou piorou de um ciclo a outro. Quanto e quais são os processos melhoraram de um ciclo para outro. É possível. A maioria dos gestores apenas não conhecem a metodologia, mas é extremamente possível. E esse é o primeiro. Você vai ter uma foto muito clara de como está o seu desempenho. Como está o desempenho da sua organização, por processos e indicadores, por áreas. Você tem que ser capaz de comparar áreas totalmente diferentes e saber o quanto uma melhorou mais do que a outra, de forma objetiva, sem achismo. E eu aposto que a maioria dos gestores que estão vendo esse vídeo hoje, eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem, por exemplo, comparar a área de gestão de pessoas, gestão de clientes, gestão de fornecedores e saber, de uma forma objetiva, qual organização performou, qual setor, qual área performou de uma maneira melhor do que a outra de um ciclo para o outro. Grandes organizações fazem isso. Existe metodologia para isso. E hoje você não faz, nada impede de você de começar a fazer isso a partir de agora. Segundo processo relacionado à performance organizacional, você fez o diagnóstico, implementação de melhorias. Uma vez que você fez o diagnóstico, você é capaz de saber quais são os indicadores e processos que estão derrubando o desempenho da sua organização. E daí você decide melhorar, implementar melhorias nesses processos que de alguma forma são medidos por esses indicadores. Então, o segundo passo é implementação das melhorias.
você decide melhorar a performance desses indicadores, desses processos. Terceiro passo, presta atenção que a gente está falando de macroprocessos de gestão. Eu não estou no pontual, rodando uma melhoria. Eu estou olhando o desempenho da organização. E quando eu falo disso, eu não falo de um processo de melhoria contínua. Você, como gestor, você decidiu 4, 8, 12 processos que deveriam ter um desempenho melhor no próximo ciclo, e você decidiu que você ia montar uma equipe e ia melhorar esses 12 processos de um ciclo para outro. Então, você está vendo isso de uma forma macro, de cima, como gestor. Pode ser como gestor de área? É claro que pode. Você talvez não faça 12 processos de melhoria, mas é perfeitamente possível você fazer de 2 a 4 todo ano, todo ciclo, e melhorar o seu desempenho. Mas uma visão global, como gestor, um gestor top, diretor, CEO, alguém que está no alto comando da organização. Qual é o terceiro processo? Avaliação da eficácia das melhorias implementadas. Você não vai olhar... Você vai olhar processo, a performance melhor ou não de cada processo depois de rodar um processo de melhoria, mas você vai olhar também no global. Você vai olhar a performance global da organização depois de um processo de melhoria e a performance por áreas dentro da sua organização. E por que eu digo isso? Porque um processo de melhoria, um processo que você rodou especificamente em uma área, ela afeta outros processos, outras áreas. E eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você, na sua organização, tinha um dos grandes problemas era entrega final dentro da sua organização. Aquele last mile, né? A última entrega para o cliente atrasava, entregava errado. Isso te causava um grande problema. Então, assim, você melhorou um processo de, provavelmente, gestão de fornecedores. Então, você trabalhou o seu processo de entrega, se você terceiriza a entrega ou não, às vezes é uma entrega sua, própria, pessoas próprias da organização, então é um processo da sua cadeia de valor. Você melhorou esse processo. Onde ele afeta? Muito provavelmente ele afeta o seu churn. Os clientes não vão ter a oportunidade de reclamar desse processo que você... Eles vão ter um nível de satisfação melhor. E muito provavelmente um cliente que não compraria mais de você vai voltar a comprar. O seu churn, a sua taxa de perda de clientes anuais, ela melhora. O seu faturamento melhora. O cliente ele não cancelou uma compra e provavelmente ele vai comprar de novo. O seu faturamento melhora. A sua área de relacionamento tem um impacto também. Por quê? Os clientes que muitas vezes ligavam para reclamar, saber onde estava um pedido, eles param de fazer isso. Você tem uma queda nas reclamações que a sua área de atendimento recebia, e daí você começa a ter um indicador melhor, uma performance melhor da área. Você desafoga essa área. Então, veja, apenas um processo de melhoria, ele impactou em diversas áreas diferentes dentro da sua organização. Então, você como gestor, você vai olhar a foto de cima. Esse processo que eu melhorei, quais são os outros processos e indicadores que começaram a performar melhor também porque eu melhorei esse processo? E por último, não menos importante, compartilhamento das melhorias, incluindo a disseminação dos ganhos e registro das lições aprendidas. As pessoas precisam saber dentro da sua organização que estão rodando processos de melhoria, quanto isso está impactando positivamente na sua organização e como você vai fazer para, de alguma forma, essas lições aprendidas ficarem para os próximos processos.